Olá, querido aluno, amigo internauta. Mais uma vez, eu, professor João Saraiva, das disciplinas de Filosofia e Sociologia, estou aqui com você, junto com todo esse pessoal da Organização Educacional Farias Brito e da Editora Moderna, que está trabalhando para te oferecer excelentes videoaulas, um excelente material didático, para que em breve você possa obter sucesso em todos os concursos e vestibulares que você vai se deparar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a filosofia do século XIX. Ora, na verdade, uma filosofia que se estende e influencia também o século XX. Bom, a gente vai falar um pouquinho nesse primeiro momento do contexto teórico que essa filosofia nasce. Um período de desenvolvimento do capitalismo industrial, onde a expansão do liberalismo acaba acentuando o contraste entre riqueza e pobreza. É um período que cada vez mais o Ocidente, principalmente, acolhe como modelo vigente naquele momento e que ainda hoje se faz presente o capitalismo. Ora, muitos foram os autores que questionaram, que criticaram, como nós vamos ver, mas que também defenderam esse capitalismo. É importante que a gente cite, por exemplo, o Alex de Tocqueville, que analisou as contradições do seu tempo e o desafio de desenvolver ideais de liberdade e igualdade em meio às contradições do mundo capitalista. É também o período em que nós falamos do idealismo alemão, que teve como representantes autores como Fichte, Schelling e principalmente Hegel. E é justamente o Hegel o primeiro que a gente procura conversar um pouquinho. Ora, para Hegel, o homem, o indivíduo, é um ser dinâmico e está em um constante processo, que quer dizer que está sempre se modificando. Desse modo, ele introduz a ideia de que o homem ele possui uma razão histórica, que a verdade é construída pelo tempo. A partir daí, então, o Hegel recorre à ideia de que a lógica ela é fruto de uma dialética. E aí a gente começa a falar da dialética de Hegel, que se baseia no princípio da contradição. Nós costumamos defender nossos pontos de vista a partir de uma afirmação, de uma tese. Encontramos na sociedade alguém que se opõe, uma espécie de uma negação que nós podemos chamar de antítese e que acaba sendo superada nesse processo dialógico por uma síntese, que seria uma superação da contradição. Ora, a dialética hegeliana ela é idealista. Afinal de contas, para Hegel, a razão é o próprio tecido do pensamento. O espírito, que ele chama de Geist, se manifesta em momentos diferentes, na verdade em 3 momentos. O primeiro momento em que o homem é dotado individualmente de um espírito subjetivo, que se opõe ao mundo da cultura, do direito, dos costumes e da própria moralidade, que ele chama de espírito objetivo, e que é superado pelo espírito absoluto, que seria o mundo da arte, da religião e da própria filosofia. Hegel, ele se opõe politicamente ao falar do Estado da teoria contratualista. Para ele, o Estado representa a unidade final, ou, pegando a sua ideia, a síntese que supera as contradições do homem com os demais homens ao viver em sociedade. A concepção de Estado, portanto, para ele, é dialética. A família é a síntese dos interesses contraditórios dos seus membros. A sociedade civil seria a síntese das divergências entre as famílias. E, por fim, o Estado seria a unidade final, na qual prevalecem os interesses públicos. Portanto, a síntese final. Ora, saindo um pouco de Hegel e já entrando nos movimentos da classe trabalhadora, do proletariado, é importante que a gente fale que as desigualdades capitalistas geradas pelas revoluções industriais acabam desenvolvendo uma ideologia própria, bem oposta ao pensamento liberal.
Suas bases teóricas estavam no socialismo utópico, que acabam por dar origem ao socialismo científico e ao que nós chamamos de anarquismo. Ora, os socialistas utópicos receberam essa denominação pelo fato de menosprezar os resultados práticos dessas teorias. Os socialistas utópicos acreditavam ser possível o proletariado se conscientizar de que as mudanças não poderiam se dar de maneira radical, mas se dariam com o tempo. Chegaria um tempo em que as pessoas iriam perceber que alguém não estava tão bem e que iriam começar a partilhar os seus bens. Os socialistas utópicos, no entanto, exerceram muita influência, apesar de serem chamados de sonhadores por Marx. Seus principais representantes foram Robert Owen, Fourier e Proudhon. Marx e Engels, inspirados nos utópicos, mas com uma outra linha de pensamento, influenciado também pelos economistas ingleses, acabaram se recusando a aceitar o idealismo de Hegel. E acaba, junto com Engels, Marx e Engels, desenvolvendo o que nós chamamos hoje de materialismo dialético e histórico, que são, dentre outras coisas, entender que a prática humana pode ser um instrumento de mudança da sociedade. A história se explica, segundo Marx, por fatores materiais, fatores econômicos, fatores técnicos, e que, no ápice de suas ideias, deveria a classe trabalhadora se unir para começar um processo de transformação da sociedade através do que ele intitulou luta de classes, que seria a síntese da contradição entre a burguesia e o proletariado. Marx e Engels também falam da estrutura social e das relações de produção. O materialismo, segundo Marx, é dialético por reconhecer a estrutura contraditória da realidade. A sociedade se estrutura em níveis. O primeiro nível Marx chama de infraestrutura, que é a base econômica. O segundo nível é a supraestrutura, que constitui o caráter político e ideológico. As leis, as crenças, a arte, a ciência, a filosofia, que, segundo o próprio Marx, é a estrutura mais forte. Marx explica ainda o processo contraditório que se expressa na luta das classes por meio de conceitos de relações de produção, de forças produtivas e de meios produtivos, que ele estuda nos diversos momentos da vida humana. Ora, alguns conceitos se fazem muito fortes na teoria marxista. Para Marx, por exemplo, a ordem econômica do capitalismo acaba gerando alienação. O trabalhador se torna estranho a si próprio e, desse modo, ele acaba entrando no processo de desumanização. É como ele passasse a valorizar mais a matéria do que o próprio homem. É como se ele não entendesse de que ele é que dá vida aos objetos e ele acaba se tornando escravo desses objetos. A alienação não é percebida, segundo Marx, por causa da ideologia da classe dominante, que consegue camuflar esses conflitos, consegue colocar sempre algo para mascarar esses conflitos e acaba mostrando uma sociedade calma, organizada, próspera. O Estado, para Marx, expressa, portanto, dessa forma, os interesses de uma classe dominante e não visa, com isso, os interesses da comunidade, o bem comum. Daí a necessidade de uma revolução, seguida por uma ditadura do proletariado, que seria a primeira fase do sistema de um regime socialista. Só então se poderia, no futuro, pensar em uma sociedade comunista onde o próprio Estado passaria a não mais existir. Os anarquistas, que foram contemporâneos de Marx e partilharam com ele de muitas críticas ao sistema capitalista, se distanciam um pouco do Marx pelo fato de discordarem da teoria da ditadura do proletariado. Segundo os anarquistas, a organização voluntária do poder em oposição ao Estado ou a qualquer outra forma de estrutura hierárquica como a igreja
deveria acontecer. São seus seguidores, né, os seguidores do regime anarquista, pessoas que já não tinham mais muita crença na estrutura do governo. Eram pessoas libertárias que queriam maior liberdade de ação e, sobretudo, queriam também deixar de lado o controle exercido por algumas outras instituições, como a própria igreja. Então, muitos dos seguidores do anarquismo acabavam sendo ateístas. Ora, dentre os principais representantes do anarquismo, nós temos o Bakunin, que foi influenciado por um outro socialista utópico, que foi o Proudhon. Bom, é importante que a gente cite, né, também, né, já que a gente está falando de filosofia do século XIX, a importância do pensamento de Augusto Comte, ou do positivismo. Sua teoria nasce de um ambiente de exaltação dos avanços da ciência e da tecnologia. E dentre as suas principais ideias, nós temos que mencionar a lei dos 3 estados, pela qual a sociedade passaria ao longo do seu processo evolutivo pelo estado teológico, pelo estágio, né, digamos, metafísico, de transição entre o estágio teológico, para se chegar a um estágio positivo ou científico. No estágio teológico, como o próprio nome diz, tudo é explicado pelo sobrenatural, por Deus. No estágio metafísico, prevalecem as teorias abstratas. E no estado positivo, a ciência moderna ditaria os rumos. É importante que a gente cite que o positivismo, inclusive, influenciou no Brasil, né, não só as ciências humanas, como, né, os seus seguidores acabaram por inspirar o lema da bandeira republicana, que trazia o lema ordem e progresso. Lembrando que, para Comte, o amor, a ordem e o progresso era a base para a vida social. Bom, temos que lembrar também a teoria utilitarista, né? Os contrastes entre riqueza e pobreza acabaram por estimular os ideais da revolução entre os socialistas, enquanto os liberais defendiam a reforma social. Foi justamente nesse contexto que surge a teoria utilitarista de Stuart Mill e de Jeremy Bentham. O utilitarismo parte do princípio da utilidade, segundo o qual o único critério para orientar a legislação e o legislador a criar leis seria promover a felicidade para um número cada vez maior de pessoas. O ideal da igualdade supõe a garantia da subsistência de abundâncias e de segurança, como também de eleições periódicas de voto livre e universal a todos. A crítica, no século XIX, a essas ideias, né, que tem como base o racionalismo, por exemplo, de René Descartes, né, tem como principal nome Arthur Schopenhauer. Né? Ora, foi ele que desenvolveu os alicerces, né, do pensamento crítico do racionalismo. Né? No caso, Schopenhauer, ele antecede Kierkegaard e Nietzsche. Schopenhauer, ele parte da ideia de que o mundo é fenômeno ou representação e que ele deve ser conhecido não só pela razão, mas também pelo sentimento. Segundo ele, Schopenhauer, a vontade é um ímpeto cego que existe desde o mundo orgânico até o momento em que o homem se fez presente na vida. E é justamente a partir disso que ele vai considerar, né, as suas ideias. De pensamento pessimista, Schopenhauer encontra na arte a possibilidade de nos tornarmos menos infelizes. Ora, um outro autor importante é Kierkegaard, que influencia o existencialismo contemporâneo. Foi crítico das filosofias modernas que, segundo ele, fizeram abstração do homem, em vez de considerá-lo como uma existência subjetiva. A existência é permeada, segundo ele, por contradições que a razão não consegue elucidar. É como se o homem tivesse desenvolvido bastante para Kierkegaard, mas não conseguisse resolver questões básicas. Ele, que era teólogo,
acaba se orientando na direção da fé religiosa como estágio superior da vida espiritual e acaba dizendo que o homem ele tem que dar importância à reflexão para conseguir vencer a angústia que nasce das suas ações livres. Ele antecipa o pensamento de Sartre ao dizer que, por ser livre, o homem muitas vezes acaba adotando medidas que depois o levam a um estado angustiante. E, por fim, nós temos a crítica ao racionalismo vindo de Friedrich Nietzsche, que propõe um método pelo qual se daria o desvendamento dos valores tomados por sociedades absolutas. Ele faz uma crítica da chamada moral tradicional, cujo modelo principal seria a Igreja Católica ou o cristianismo. Nietzsche propõe uma mudança de todos os valores, que ele chamou popularmente de transvaloração. Trata-se de mostrar que os valores não são eternos e que, por se tratar de valores ao homem, e o homem está em constante processo de mudança, esses valores deveriam ser constantemente também repensados. Ele se utiliza, Nietzsche, do método da genealogia, procurando sempre descobrir as lacunas na construção dos valores, o que não foi dito ou foi reprimido. Assim, ele identifica conceitos que foram transformados em verdades absolutas para defender os interesses de alguns grupos que querem tirar proveito. Ora, ele fala inclusive de moral dos senhores e de moral de escravos. A moral dos escravos, segundo Nietzsche, nega os valores vitais, essenciais ao homem, o que resulta na passividade, na procura da paz e do repouso. A gente, muitas vezes, vive a moral dos escravos por achar que a vida tem que ser assim. Seria, segundo Nietzsche, a postura, por exemplo, dos cristãos, que aceitam que a gente tem que viver de acordo com aquilo que Deus nos deu. E aí ele faz toda uma crítica à dimensão religiosa. E aí ele cita a moral dos senhores, que segundo ele é a moral correta, visa a conservação da vida, visa os instintos fundamentais. Seria, portanto, positiva por dizer sim à vida, por levar o homem a uma condição de superação das dificuldades. O indivíduo que consegue se superar atinge o além do homem. É aquele que reavalia os seus valores, despreza os que o diminuem, os que o menosprezam e acaba criando valores mais comprometidos com a vida humana. Pois é, todos esses autores foram fundamentais para que a gente pudesse compreender a filosofia que se desenvolveu ao longo do século XIX. E olha que muitas das teorias que virão no século XX têm como base a maioria desses autores. Bom, se você gostou, a gente espera que você possa continuar conosco nas demais aulas e possa, junto com a Organização Educacional Farias Brito e com a Editora Moderna, aprender cada vez mais filosofia, cada vez mais sociologia e, em breve, ter o sucesso garantido nos vestibulares e nos concursos públicos que, porventura, você vai fazer. Um grande abraço e até breve.